Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, como para não mudar o que eu faço todo dia aqui, antes de eu trazer o giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação e é muita notícia que a gente vai trazer hoje aqui. Vamos lá. O elenco rubro-negro de Felipe Luiz fez na tarde de ontem, quinta-feira, no CT Ninho do Urubu, a sua penúltima atividade em preparação para a decisão contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Sábado às 17 horas e 45 minutos, no Maracanã. No treino do Flamengo de ontem, duas novidades marcaram a atividade rubro-negra. De um lado, Cebolinha fez a transição física no campo em recuperação da lesão de grau 1 na posterior da coxa direita, porém, não vai para o jogo contra o Vasco. Por outro lado, 7 meses após sofrer grave lesão no joelho, o lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha iniciou treinos separados no Ninho do Urubu, ainda sem previsão de retorno aos gramados. O lateral uruguaio, que rompeu o ligamento cruzado e fraturou a tíbia com implicações também no menisco, correu no campo, porém sem ainda a presença da bola. Apesar das falas ainda direcionarem para uma volta somente no segundo semestre, sem conhecimento algum, eu sou capaz de arriscar e vou apostar na fala do próprio Vinha a um canal uruguaio há 15 ou 20 dias atrás, em uma entrevista, em que ele disse que voltaria muito antes do que está se falando em relação à provável volta dele. Sobre Michael, o atacante ainda se recupera da grave lesão na posterior da coxa esquerda, fazendo ontem apenas atividades internas na academia. O atacante será desfalque, assim como também Cebolinha diante do Vasco na decisão do próximo sábado. O centroavante Pedro, que já faz a transição física, última etapa, antes da volta, após a lesão e também após a cirurgia, diferentemente do grupo do Flamengo ontem, no treino de ontem, o Pedro fez sua atividade pela manhã. Devia ter algum compromisso à tarde e pediu o Flamengo para fazer essa inversão de turno e eu acho que o Flamengo atendeu. Ele que tem em todas as sessões de treinamento feito o aquecimento junto com o restante do grupo. A gente tem visto sempre o Pedro fazendo o aquecimento com o restante do grupo, isso já nos deixa assim muito otimistas e cheios de alegria por conta dessa ansiedade que nos toma conta da volta do Pedro, que está cada vez mais perto de acontecer. Enquanto isso, meus amigos, o restante do grupo do Flamengo, tirando Cebolinha, Matias Vinha, Pedro, Michael, focou na preparação para a semifinal contra o Vasco no sábado no Maracanã. Alexandro, Juninho e Danilo, além de Dela Cruz, que apenas tinha um corte no pé, treinaram sem qualquer restrição ou limitação e seguem o caminho para voltar à lista dos relacionados para a partida de sábado. Antes do treino de ontem, 2 acontecimentos marcaram o início da tarde rubro-negra no CT Ninho do Urubu. Primeiro, a homenagem do clube a Arrascaeta pelos seus 300 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro, e logo após a homenagem a Arrascaeta, a entrevista coletiva do goleiro Agustin Rossi. Sobre a homenagem do Arrascaeta a gente vai falar mais na frente. Quem tomou a primeira palavra ontem nesses 2 acontecimentos foi o diretor técnico do Flamengo, José Boto, que parabenizou os 9 jogadores rubro-negros convocados para a data FIFA, exaltando com isso a força do elenco do Flamengo, dizendo que o Flamengo não precisa de muitas contratações. Sobre a entrevista do goleiro Rossi, nós separamos algumas falas e alguns pontos importantes falados pelo arqueiro invicto no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, sem tomar gols ainda depois que chegou ao Flamengo. O Rossi elogiou o modelo de jogo do técnico Felipe Luiz, exaltando a marcação feita
pela parte ofensiva do time, refletindo no bom momento que a defesa está passando sem tomar muitos gols nessa temporada. Rossi também, agora só uma informação para aqueles que criticam o Rossi. Rossi tem 85 jogos disputados com a camisa do Flamengo e apenas 42 gols tomados. A metade de gols tomados do número de jogos. São 42 jogos sem tomar gols. E aí fica uma reflexão para quem ainda questiona o Rossi como um bom goleiro do Flamengo. Ele também disse da importância para o grupo todo do Flamengo de todas as convocações dos jogadores para a data FIFA. Ele diz que essas convocações enaltecem ainda mais o grupo do Flamengo e que todos os jogadores torcem uns pelos outros para que mais jogadores possam estar sendo convocados por suas seleções nacionais. Falou também da boa fase do Flamengo, que lhe possibilita a qualquer momento ser chamado pela seleção argentina para ser seu goleiro. Falou da forma com que todo o grupo do Flamengo trata todas as partidas, ou seja, todos os jogadores do Flamengo vão para as partidas, quaisquer sejam os campeonatos, como se fosse uma final. Então mostra que o grupo está fechado, que o grupo está unido, e a gente conhece grupo fechado e unido termina em título. Falou também da sua expertise na reposição de bola com os pés, se tornando uma poderosa arma por conta também dos atacantes rápidos que o clube tem, jogando lá na frente, tipo Plata, tipo Michel, tipo Cebolinha, tipo Bruno Henrique. Então, ele diz que toda essa qualidade desses atacantes facilita muito que ele possa ser decisivo ali na reposição da bola com os pés. O Flamengo faz hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, a sua última atividade em preparação para o jogo de volta da semifinal contra o Vasco. Nesse treino, Felipe Luiz definirá os relacionados, além também do time titular, mesmo que ele não divulgue esses titulares. Às vezes, Felipe Luiz divulga apenas na hora da pré-eleção, que é ali, momentos antes da partida. Agora uma informação sobre a venda parcial de ingressos para o clássico de sábado no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Posição de ontem à noite, quinta-feira, cerca de somente 30 mil ingressos tinham sido vendidos de forma antecipada para o clássico entre Flamengo e Vasco, lá no próximo sábado. Então, muito pouco ainda, mas como ainda tem hoje, sexta-feira, e o dia todinho amanhã, será que poderemos chegar aí a uns 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O Flamengo fez, agora sim, vamos falar da homenagem feita pelo clube ao craque da camisa 10, Jorge de Arrascaeta. O Flamengo fez uma homenagem ontem, quinta-feira, à tarde, no CT Nildo Urubu, antes da entrevista coletiva de Agustin Rossi, ao craque da camisa 10 rubro-negra, Jorge de Arrascaeta, pela marca de 300 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro. A homenagem contou com o recebimento por parte do craque de um quadro comemorativo com o manto sagrado com o número 300 às suas costas. Arrascaeta exaltou o Flamengo, exaltou a nação rubro-negra e disse: "Estou em casa." Palavras do craque da camisa 10, Arrascaeta. O Flamengo Sub-20 faz hoje, às 19 horas, em Assunção, no Paraguai, a sua terceira e última partida na fase de grupos da Libertadores Sub-20. O time rubro-negro cumpre apenas tabela, já que já conseguiu o primeiro lugar e a classificação antecipada para a semifinal de forma antecipada, com uma rodada de antecedência. A partida terá transmissão do Sport TV, da Flá TV, do canal GOT e do Band Esportes também. Meus amigos, ainda sobre a Libertadores Sub-20, o zagueiro Iago do Flamengo, expulso diante do Danúbio do Uruguai, cumprirá suspensão automática na partida de hoje contra o O'Higgins do Chile, devendo voltar na partida semifinal da próxima terça-feira contra o adversário até então desconhecido. O Flamengo, que vai cruzar na semifinal, de acordo com o chaveamento da competição, com o melhor segundo colocado dos três grupos. Então ainda está muito em aberto e nós não temos nem como perceber qual possibilidade de cada time ser o segundo melhor grupo. Nesse momento vai tudo ficar
para a última rodada. Na rodada de ontem, Cerro Porteño 0, Palmeiras 3, Del Valle 0, Blume da Bolívia 0. Com esse resultado, o Palmeiras chega a 6 pontos, garante matematicamente classificação, dificilmente vai deixar de ser primeiro, e por conta disso, o Flamengo só cruza com o Palmeiras em uma eventual final de Libertadores Sub-20. Lamentar aqui os episódios de racismo contra o jogador Luigi do Palmeiras por parte da torcida do Cerro Porteño. Lamentável que situações como essa ainda existam no futebol no tempo moderno que vivemos. Então, cabe a Conmebol punir exemplarmente não só o Cerro Porteño, como a torcida paraguaia, para que ela possa dar melhores exemplos, né? Principalmente nas categorias de base, coisa que é lamentável, né? A CBF, através do treinador Dorival Júnior, convocou a seleção brasileira para os jogos da data FIFA de março, que acontecerão no dia 20 contra a Colômbia e dia 25 contra a Argentina. Dentre os jogadores na lista estão 4 rubro-negros: o Wesley, que fará sua estreia merecidamente na seleção brasileira; Danilo, que sempre foi figurinha carimbada nas convocações de Dorival; Léo Ortiz, que é uma unanimidade não só da torcida do Flamengo, mas da torcida brasileira; e Gerson, que é Orconcô, não se fala, é talvez hoje um dos melhores jogadores brasileiros da atualidade. Finalmente, se fez justiça com a convocação do lateral direito Wesley, que desde o final da temporada passada já fazia por merecer essa convocação e essa oportunidade de desfilar o seu grande futebol vestindo a amarelinha. Até porque Wesley é, sem dúvida nenhuma, o melhor lateral direito em atividade do futebol brasileiro. Junto com o Wesley de lateral foi também convocado o lateral Wanderson do Mônaco, ex-jogador do Grêmio. Com os 4 jogadores convocados ontem pela seleção brasileira, ao todo nessa data FIFA, o Flamengo cederá 9 jogadores para a data FIFA, sendo 4 para a seleção brasileira, 3 para a seleção uruguaia, e 1 para a seleção chilena e 1 para a seleção equatoriana. Poderiam ser 11 se Matias Vinha e Pedro tivessem aptos a jogar futebol. Bom, o Flamengo Basquete, depois da decepcionante e frustrante derrota para o vice-lanterna do NBB, o time do Caxias, embarca hoje, sexta-feira, para a Colômbia, onde no domingo, às 19h10, estreia nas quartas de final da Champions League das Américas, enfrentando os colombianos do Paisas, em jogo de ida. A partida, a princípio, terá transmissão apenas no canal do YouTube da FIBA das Américas, né? Depois, o Flamengo vem jogar aqui dia 14, no Tijuca, e se precisar de um terceiro jogo, será no próximo dia 15, depois do segundo jogo, também no Rio de Janeiro. O número de jogadores estrangeiros entre clubes da Série A do futebol brasileiro em 2025 aumentaram muito nessa temporada, com liderança para Vasco e Grêmio, que detém cada um 11 estrangeiros no seu elenco, apesar de só poderem utilizar numa súmula 9 nas competições organizadas pela CBF. O Flamengo vem com 7 estrangeiros em seu elenco, um número até razoável. A confirmação da FIFA do torneio intercontinental de clubes de 2025 a ser realizado no final do ano, para 10 dias antes da última rodada do Brasileiro do mesmo ano. A gente sabe que a CBF, quando elaborou o calendário, disse que o Campeonato Brasileiro vai até o dia 21 de dezembro, né? Porém, meus amigos, essa data do Intercontinental misturada com o Brasileiro, ela só poderá ser analisada de forma mais conclusiva e com correção somente após a participação dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes, pois, dependendo de suas classificações ou não, é que poderemos saber por quanto tempo o Campeonato Brasileiro ficará parado por conta do Mundial de Clubes. Então, não adianta a gente ficar conjecturando, sofrendo por antecipação agora, que nada vai ser resolvido no momento. O pontapé inicial para a gente resolver se vai ter problema no final do ano de datas é a quantidade de dias que o Campeonato Brasileiro vai ficar parado durante a edição do Super Mundial de Clubes. Não é isso? Meus amigos, as notícias do Mengão são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele.
Saudações rubro-negras. Fui!